Olá, criptomaníacos! Você não precisa fazer nada. Basta ter paciência e aguardar alguns anos para o mercado de criptomoedas valorizar em 12 vezes. E assim também vai valorizar o seu dinheiro nas criptomoedas. Isso vai acontecer devido à migração do dinheiro hoje de uma geração passada, de uma geração velha, para uma nova geração que tem uma tendência muito maior de investir em criptomoedas. Para você entender todo esse processo e por que os jovens têm uma tendência maior de investir em criptomoedas, você precisa acompanhar esse vídeo do começo até o fim para entender todo o raciocínio lógico. Enquanto isso, deixa aquele like e se inscreve no canal da Criptomaníacos, caso ainda não seja inscrito. Antes de entrar no assunto, eu quero falar para vocês sobre a Kaspersky, maior antivírus do mundo, maior antivírus do mercado, e quem trabalha com criptomoedas precisa ter um bom antivírus. Quem é aqui do canal Criptomaníacos tem vantagens com o link e cupom que estão na descrição. Corre lá e instala um antivírus em todos os seus dispositivos, pagando somente uma conta. Bom, para começar essa história do mercado de criptomoedas valorizando 12 vezes nos próximos anos, vou começar com uma notícia que parece não ter nenhuma relação. Parece leite, mas não é. Como a crise empobreceu a fórmula dos produtos lácteos no Brasil. Essa matéria saiu esse ano, em agosto, na BBC Brasil, para explicar como que a crise econômica que a gente está passando empobreceu os alimentos. Os produtos que antes tinham mais qualidade, como o próprio leite, estão perdendo agora as suas características, estão sendo, digamos, diluídos. Versões de lácteos com soro de leite, amido, gordura vegetal, açúcar e aditivos se tornaram muito mais comuns no mercado brasileiro. Aqui eles falam sobre o leite condensado, por exemplo, que agora tem uma nova versão que é uma mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido. É uma caixinha marrom ao invés daquela tradicional caixinha azul do leite moça. E isso, claro, é um produto com misturas ali de pior qualidade e esse produto acaba ficando mais barato. A mesma coisa aconteceu com o creme de leite, que se tornou mistura de creme de leite. O queijo ralado virou mistura alimentícia com queijo ralado. O doce de leite foi substituído pelo doce de soro de leite, sabor doce de leite e assim por diante. Como explica a matéria, do ponto de vista nutricional, isso pode ser danoso. Claro, você está piorando a qualidade da sua alimentação, isso não faz bem para o seu organismo. Mas o que será que está dissolvendo os alimentos, tornando eles mais fracos? O que está dissolvendo os alimentos e todo o restante da economia é a inflação. É a sua moeda que está sendo dissolvida e junto o seu poder de compra. Então, cada vez você consegue comprar menos coisas. E é obrigado a comprar itens de qualidade inferior e também em menor quantidade. Vocês podem ver que em países que têm inflação mais alta, como Venezuela e agora a Argentina, é o que acontece. As pessoas começam a se alimentar pior e também começam a ter dificuldade de encontrar itens na quantidade que compravam anteriormente. Tudo isso é devido à inflação. Portanto, isso aqui é culpa exclusiva do sistema financeiro atual. Ele destrói valor, ele piora a vida das pessoas. Mas, como eu falei para vocês, não somente a qualidade é afetada, mas também a quantidade. Isso ficou conhecido como reduflação. Marcas diminuem o tamanho dos produtos e viram alvo de reclamações. Pesquisa mostra insatisfação dos consumidores com redução do peso e tamanho dos produtos. Vocês já devem ter notado em barras de chocolate, em vários produtos, essa informação. Novo peso, de 90 gramas para 85 gramas, redução de 5,6%. E cada vez mais os produtos vão encolhendo de tamanho. As marcas fazem isso para evitar mexer no preço. Já mexeram demais no preço, já subiram demais o preço, e aí, para evitar ter esse problema, reduz de tamanho. Então, você tem produtos menores e também com pior qualidade. Novamente, efeito da inflação, efeito direto da moeda atual, essa moeda estatal que pode ser impressa infinitamente e que pouco a pouco vai retirando o seu poder de compra e também, consequentemente, a sua qualidade de vida. E é por isso que eu fiz essa postagem no Twitter. Inclusive, sigam a Criptomaníacos no Twitter, tá? O Great Reset está dissolvendo tudo, mas eles não conseguem dissolver o Bitcoin. Um BTC é igual a um BTC.
Sempre. O Bitcoin tem uma quantidade definida desde o seu nascimento. Serão 21 milhões de unidades de Bitcoin. A sua inflação vai caindo pouco a pouco até se tornar zero quando a gente atingir a marca de 21 milhões de unidades. Portanto, o Bitcoin não vai sendo dissolvido como todo o resto da economia. O seu leite vai ser dissolvido, o seu chocolate vai ser dissolvido, tudo que você está vendo aí está sendo dissolvido, mas o Bitcoin não pode ser dissolvido. Independente da força do Estado, da autoridade lá que mandar dissolver o Bitcoin, não tem como fazer justamente devido à sua descentralização. Não tem poder para uma pessoa, um indivíduo, dar uma ordem e aumentar a quantidade de Bitcoin, como ele faz, por exemplo, com reais ou com dólares. Esse é o motivo do Bitcoin valorizar ao longo do tempo. No curto prazo pode ter queda, como a gente está vendo, né? Dos 69 mil para 19 mil dólares. Claro, isso aconteceu em vários ciclos da história, em todos os ciclos do Bitcoin na história. Mas afaste o gráfico e você vai ver uma tendência clara de valorização do Bitcoin com a passagem do tempo, devido justamente a isso. Ele é um ativo que não pode ser dissolvido. Mas não são somente produtos que são dissolvidos pela inflação. Toda a sociedade é dissolvida, inclusive a cultura, seus valores, tudo tende a decair devido justamente ao uso da moeda estatal e desse controle centralizado. Pouco a pouco, tudo vai sendo dissolvido, inclusive a sua liberdade. Estamos passando por um momento onde a liberdade de expressão está sendo claramente atacada, afetada. Isso também está ligado ao uso da moeda, ao uso do sistema atual, com coerção, com centralização de poder. Isso está saindo, inclusive, lá nos Estados Unidos agora, né? Mesmo aí em mídias de esquerda, eles começam a notar o perigo. Então saiu no New York Times, nos Estados Unidos, um homem agora pode decidir o que pode ser dito no Brasil. Eles estão falando, obviamente, sobre uma pessoa que eu não posso falar o nome, né? A gente tem que evitar, vocês sabem como é que é, mas é uma matéria falando sobre esse sujeito aí e sobre um homem, uma pessoa podendo decidir tudo que pode ser falado num país inteiro. Mais de 200 milhões de pessoas têm que se curvar à vontade de apenas uma pessoa. Isso é completa loucura e leva justamente à censura. E por que esse tipo de coisa está surgindo nesse momento, né? Não só devido às eleições, mas devido à crise. Eles têm que usar mais violência para conseguir arrecadar mais dinheiro. E eles vão fazer isso sempre que necessário. E para isso eles vão usar vários argumentos, vão usar doença, vão usar desinformação, fake news. A desculpa que colar na hora, eles vão usar para conseguir ter maior controle sobre você. Então tem passaporte para uma coisa, passaporte para outra, tem que ter autorização para isso, autorização para aquilo. Por quê? Toda essa burocracia, ela gera custos para você e adivinhe para onde vai o seu dinheiro. Sim, vai para eles. E na hora que, por exemplo, implementarem um real digital, todas as informações sobre quanto você recebe, quanto você gasta, onde você gasta seu dinheiro, estará na mão desses caras. E aí eles conseguem, obviamente, definir o ponto exato do roubo, quanto eles podem tomar de você sem prejudicar muito a economia. Hoje, esse cálculo é difícil, porque eles sabem mais ou menos quanto você recebe, já que a tua empresa informa isso ao governo, mas eles não sabem exatamente onde você gasta seu dinheiro, como você gasta seu dinheiro, ou se você tem, por exemplo, dinheiro embaixo do colchão. Eles vão saber todas as informações na hora que o dinheiro se tornar 100% digital, sob controle do Estado. E eu estou falando para vocês aqui que a moeda estatal, o sistema monetário atual, dissolve tudo que a gente tem na sociedade. E sabe qual foi a palavra que o New York Times, e aqui a matéria da Folha de São Paulo, usaram para falar sobre isso? Desintegração. Desintegração da democracia. Sim, a democracia também vai ser desintegrada, dissolvida. Então temos a dissolução da democracia, a dissolução de cultura, a dissolução de valores e até a dissolução do significado de palavras. Então agora tem confusão até para definir o que é homem e o que é mulher. Já perceberam? Qualquer coisa na sociedade se torna mais difícil de você entender, não tem nada concreto, tudo é meio abstrato. Isso é feito intencionalmente. O que deveria nos proteger disso seriam regras escritas na pedra, regras imutáveis. Chamou-se a isso de Constituição. Portanto, a Constituição garante, praticamente em qualquer país, a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de falar aquilo que você quiser. Você pensa e fala, você é livre para pensar e para falar, inclusive coisas que pessoas discordem. Mas adivinha? Papel não garante nada. Se você tem uma pessoa que vai interpretar
aquela regra, ela pode simplesmente interpretar qualquer coisa, interpretar o que favorece a ela. E é justamente o que está acontecendo nesse momento. Então, outro tweet que eu fiz lá na Criptomaníacos: Constituição não te garante nada. É apenas um papel que serve aos interesses de quem o interpreta. A única forma da gente ter uma regra imutável, uma regra escrita na pedra e que não vai fugir do seu controle, é se essa regra estiver num local descentralizado. Portanto, se aparecer um careca maluco querendo alterar essa regra, ele não tem poder para isso. É necessário um consenso absoluto dentro dessa rede chamada sociedade para que você consiga fazer uma alteração. E é justamente o que acontece no Bitcoin. Tente alterar as regras do Bitcoin. Tente, por exemplo, aumentar a quantidade de Bitcoins de 21 milhões de unidades para 42 milhões de unidades. Você consegue? Você não consegue, porque você não consegue ter esse consenso, você não consegue convencer as pessoas a fazer algo que irá prejudicá-las. Esse é o motivo do Bitcoin ser incensurável. Você vai encontrar no primeiro bloco essa notícia aqui, ó, essa capa estampada lá no primeiro bloco, e ninguém consegue apagar essa informação. O Bitcoin é incensurável. Todas as suas informações, todo o seu código é incensurável, independente da sua autoridade. Você pode ser a autoridade máxima no mundo, você não consegue alterar nada na rede do Bitcoin. E é assim que deve ser uma regra escrita na pedra. Juízes por aí já censuraram contas bancárias, bloquearam contas bancárias de quem pensava A ou B. Já censuraram redes sociais, canais de YouTube, empresas que fazem filmes. Qualquer coisa eles conseguem censurar, mas não conseguiram censurar o dinheiro de ninguém que tinha Bitcoin, independente do que você pensar. Não conseguiram censurar nenhum vídeo em plataformas descentralizadas, como, por exemplo, a Odysee. E é por isso que quanto maior for a coerção, for a censura para cima das pessoas, maior a tendência elas têm de largar o sistema atual e migrar para um sistema descentralizado fora do controle desses parasitas. Outra vantagem das criptomoedas é que, ao contrário do dinheiro tradicional que você tem, que só piora, né? Você tem hoje papel moeda que é anônimo, vai migrar para o real digital, que nem anonimato possui. Ao contrário disso, o Bitcoin e as criptomoedas evoluem com o passar do tempo e acabamos de ter a aprovação de mais uma atualização para o Bitcoin chamada Erlay. Bitcoin recebe atualização baseada em conectividade, privacidade e segurança. Muito importante, olha as palavras que a gente está usando aqui sobre melhoria do Bitcoin. Privacidade e segurança, justamente o que a gente está perdendo devido a esse controle absurdo, essa censura absoluta que está acontecendo no país. Mas vamos entender o que seria, então, essa atualização Erlay. Bom, a matéria explica que Erlay é uma melhoria de conectividade entre nodes de Bitcoin. Como consequência, podemos esperar que a rede esteja mais acessível e segura após esta implementação. O Erlay consegue reduzir a largura de banda utilizada por um node em até 84%, ou seja, será mais fácil rodar nodes em locais mais remotos, que geralmente apresentam conexões de internet mais instáveis. Então, mesmo quem mora no mato, mora num lugar com internet fraca, vai poder rodar um node do Bitcoin, tornando a rede ainda mais descentralizada. Você não precisa ter Bitcoin somente em grandes cidades, em grandes centros. Você pode estar em qualquer lugar e também fazer parte dessa rede, ajudar na descentralização da rede do Bitcoin. Essa atualização foi aprovada após 3 anos. Então, olha o tempo que leva para a comunidade chegar a um consenso com relação a uma atualização no Bitcoin, porque é o nosso dinheiro, é algo muito importante, não pode existir falha. Essa é uma diferença muito grande do Bitcoin para outras moedas, inclusive outras criptomoedas do mercado, que querem velocidade, querem atualização muito rápida. E o que acontece? Toda hora tem um problema no código, toda hora tem algum problema de hacker invadindo, toda hora alguém perde dinheiro. Isso é o que você não enxerga no Bitcoin, justamente devido a esse cuidado em entender que dinheiro, acima de tudo, tem que ser proteção. Você não tem que trocar proteção por qualquer outra coisa. Ah, é mais rápido, ah, é mais barato. Não. O seu dinheiro tem que estar protegido. Não só do Estado, como também de possíveis falhas. A matéria fecha com essa mensagem. São essas contribuições que servem de base para um ecossistema confiável por milhões de pessoas ao redor do mundo. Enquanto todo o resto está sendo dissolvido, o Bitcoin se torna a cada dia mais sólido, mais firme, como a gente precisa que um dinheiro seja.
E com toda essa censura que a gente está vendo, com toda essa falha na privacidade que a gente tem no sistema atual, onde o governo pode ver suas mensagens de rede social, pode te censurar na rede social, pode censurar o seu dinheiro na sua conta bancária, a gente precisa de melhoria em privacidade. E olha só o que a matéria fala. Também tornará mais difícil para os invasores em potencial identificar o nó do qual uma transação é feita. Portanto, melhoraria o Bitcoin em termos de privacidade e segurança. Eles vão ter mais dificuldade de identificar uma transação no Bitcoin. O Bitcoin está no caminho certo, pessoal. As outras moedas no caminho completamente contrário, piorando, sendo dissolvidas com o passar do tempo, com o passar das crises, assim como todo o resto da sociedade vem sendo dissolvido devido ao uso de um sistema com incentivos errados. E os mais jovens estão se dando conta disso. Como explica essa matéria da revista Exame, jovens ricos perdem confiança em ações e avançam sobre o mercado de criptomoedas, diz Bank of America. Então, o Bank of America, uma das principais instituições financeiras do mundo, fez uma pesquisa e descobriu isso, perda de confiança dos jovens com relação ao mercado tradicional, ao mercado atual, principalmente aqui em ações. E eles estão migrando para onde? Para criptomoedas. Eles nem se dão conta do motivo, é a digitalização que está levando eles para esse caminho, que é um caminho de liberdade. Jovens gostam de maior liberdade. A matéria diz que jovens ricos das gerações Z e Millennium perdem cada vez mais a confiança no mercado tradicional de ações, recorrendo aos criptoativos como principal veículo de geração de riqueza. Indivíduos de 21 a 42 anos, opa, eu sou jovem, hein? Sou jovem, com pelo menos 3 milhões de dólares em ativos, então não sou tão jovem assim, tem apenas 1/4 de sua carteira em ações. Os mais velhos, por outro lado, possuem mais da metade investida em papéis de empresas listadas em bolsa. E a matéria continua. A pesquisa do Banco Americano mostra que os mais jovens alocaram 15% de seu portfólio em criptomoedas. Os mais velhos, por outro lado, alocaram apenas 2%. Olha o tamanho da diferença, 2% para 15%. A gente está falando de um aumento aqui de quase 10 vezes em alocação em criptomoedas. O resultado demonstra a crença dos mais jovens nas novas tecnologias propostas pela Web 3.0, que é essa web descentralizada, essa web sem censura. E agora vocês vão descobrir por que existe essa tendência de o mercado de criptomoedas subir 10 vezes, 12 vezes. Levando em consideração a transferência de patrimônio para herdeiros, ou seja, os mais velhos eventualmente vão morrer, ou vão se tornar improdutivos e vão passar esse dinheiro para a próxima geração, para os seus filhos. Essa geração hoje que ainda é adolescente. Os mais velhos podem transferir cerca de 84 trilhões de dólares de seu patrimônio para as gerações mais novas entre 2022 e 2045. Estamos falando aí de mais ou menos 2 décadas, né? 20 anos, uma transferência de 84 trilhões. E se a gente pegar 15% da alocação atual em criptomoedas. Essa alocação, claro que vai subir, né, pessoal? Com o avanço do mercado cripto, vai ter cada vez mais alocação. Mas vamos ser conservadores. Se a gente pegar somente 15% dessa alocação e multiplicar por 84 trilhões, então, dos 84 trilhões que serão transferidos, esses jovens vão colocar somente 15% em cripto. Quanto que representa isso? Se fosse 10%, seria 8 trilhões. 15%, portanto, são 12 trilhões de dólares. O mercado de criptomoedas atualmente, como um todo, tem menos de 1 trilhão de dólares. A gente está falando aí de subir mais de 12 vezes de valor de mercado. Portanto, se você está alocado em criptomoedas, principalmente no Bitcoin, e não fizer nada, né? Se tiver com bons projetos, sem fazer nada, a tendência natural com a migração do dinheiro de uma geração passada para essa geração atual já faz com que o mercado cripto suba aí 10, 12 vezes. Mas vamos além. De todas as regiões do mundo, qual a região que tem maior adoção de criptomoedas? Olha a matéria aí. Essa matéria é da onde? Portal do Bitcoin. A América Latina é a região onde a adoção de criptomoedas mais cresce no mundo. Brasil. Conhecem o Brasil? Brasil lidera mercado. A adoção de criptomoedas na América Latina nos últimos 12 meses foi maior do que em qualquer outra região do mundo, mesmo com um prolongado inverno cripto afastando parte dos investidores do mercado.
Entre julho de 2021 e junho de 2022, foram 2,9 trilhões de reais em criptomoedas enviadas para a região, um crescimento de 40% em comparação ao período anterior. Pode ter bear market, pode ter inverno cripto, não paramos de aumentar a adoção de criptomoedas, principalmente nas regiões onde existe inflação, onde existe maior destruição da economia. E a América Latina é campeã em destruir valor, em destruir economia. O Brasil nem está tão mal assim, né? Mas nossos vizinhos estão numa situação bem complicada e a gente já está escaldado com relação à inflação. Então o brasileiro tem uma tendência maior de tentar escapar do Estado e migrar para alternativas como o próprio Bitcoin. E eu fico feliz em fazer parte disso, né? Enchendo o saco de vocês aqui desde 2017. O mala do Guilherme só fala que o Bitcoin vai subir, que as criptomoedas vão explodir, e elas realmente, desde 2017 para cá, só sobem, né? Pega lá, pega o gráfico lá de 2017 e compara com o valor atual, né? Então, realmente, as criptomoedas sobem, o Bitcoin sobe, e é assim que acontece. Eu fico feliz de ter algum impacto, ter alguma influência nessa adoção por aqui. Esses números consolidam a América Latina como o 7º maior mercado de criptomoedas do mundo. Então, apesar do crescimento acelerado, a gente ainda não se compara com os maiores mercados. Estamos em 7º, podemos crescer mais. O Brasil tem grande peso nesta classificação, já que lidera a adoção na região e fica em 5º lugar no ranking mundial. Realmente, aí sim é muito considerável, né? 5º lugar para o Brasil no mundo todo. O Brasil está muito à frente de diversos outros países desenvolvidos e a gente tem motivo para ter mais adoção do que países que têm moedas mais fortes, economias mais fortes. E agora vamos chegar no ponto final de toda essa história de adoção que eu estou mostrando para vocês, dos jovens aderindo às criptomoedas, os motivos que levam os jovens a aderir e eles recebendo esse fluxo de dinheiro da geração anterior. Onde que vai dar isso? Vamos pensar aqui, pessoal. Os jovens, então, têm uma demanda maior por criptomoedas. E se existe uma demanda no mercado, empresas precisam ofertar, precisam oferecer isso, né? A maioria dos investidores institucionais detém ou planeja comprar criptomoedas, segundo pesquisa. Então, a última estação dessa linha de trem que a gente está traçando aqui no vídeo é que as empresas são obrigadas a adotar criptomoedas devido à demanda dos jovens, que mais e mais se tornam aí relevantes no mercado, né? São eles que estão entrando no mercado de trabalho, são eles que terão mais dinheiro e são eles que precisam ser atendidos pelas empresas. 43% das empresas já possuem ativos digitais. Olha como o mundo está mudando rápido, né, pessoal? E aqui, nesse gráfico, mostra que tipo de ativos essas empresas possuem. Então, se percebe que o Bitcoin é disparado o ativo preferido, 94% delas, né, das que possuem criptomoedas, possuem Bitcoin. Depois, Ethereum, 75% delas. Depois, a gente tem aqui um impact entre security tokens e stablecoins, como seria esperado. Polkadot tem até uma quantidade legal, né, pessoal? 25% possui Polkadot. Eu esqueci de falar para vocês que a média de alocação das empresas é de 3%, cerca de 3%. Então, ainda é uma baixa alocação dessas empresas, mas elas já colocaram o pezinho na água. Quanto mais jovens começarem a ter aí realmente poder financeiro devido a essa migração de dinheiro de uma geração para outra, mais essas empresas terão que afundar o pé, afundar a perna e se jogar dentro da piscina das criptomoedas. E essas próprias empresas falam em números muito altos para o mercado cripto nos próximos anos. Estão falando aqui, a indústria espera que o mercado cripto atinja um impacto de 5 trilhões de dólares até 2030. Então são extremamente conservadores, mas mesmo assim seria aí uma multiplicação de mais de 5 vezes, né? Estamos falando de 6 vezes o mercado atual. Então até as empresas que são mais conservadoras entendem que terá uma multiplicação muito forte, pelo menos metade daquilo que eu falei para vocês, sem fazer nada, né? Só com a entrada aí de investimento por parte das próprias empresas. Enfim, é ou não é para ficar otimista, ficar empolgado? Vocês acham que eu sou maluco, né? Que eu sou muito otimista? Não, pessoal. Eu estou sendo conservador. Estou pegando dados de empresas aqui sobre a multiplicação desse mercado nos próximos anos. Agora imaginem o que vai acontecer além disso. Só essa transição de geração que eles nem estão considerando nos números. Eles estão olhando aqui de forma conservadora. E a gente terá aquele impacto de mais de 80 trilhões de dólares migrando de uma geração para outra, chegando nessa geração jovem aí, digital, que é muito mais aberta a comprar criptomoedas do que comprar ações, títulos de governo e essas porcarias que a gente tem hoje no mercado.
Em breve, não seremos mais dissolvidos. A nossa sociedade será tão sólida quanto a moeda que a gente usa, e a moeda lá na frente será o Bitcoin. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilha nas suas redes sociais. E também não esquece de baixar o seu novo antivírus. Link na descrição. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.